Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante do Senhor com temor e tremor, Pai. Nós sabemos que não somos nada, Senhor, sem o Teu poder, sem o Teu Espírito Santo em nós, Senhor. Nós somos pecadores, Pai. Habitamos no meio de pecadores, Senhor. É uma geração perdida, corrompida, pervertida em seu entendimento. Mas o Senhor, pela graça do Senhor, pelo muito amor com que nos amou, nos entregou o próprio Filho numa cruz pelos nossos pecados. Nos fez então igreja, e aqui estamos, Senhor, reunidos em torno da Tua palavra, do Teu nome, Pai. Nos colocando, Senhor, com humildade e ousadia diante da Tua presença. Crendo, Senhor, que a Tua palavra é poderosa para transformar vidas, moldar corações, tratar com as nossas circunstâncias. Ó Deus, aplica, Senhor, nesse momento, a Tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, Pai. E que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, o meditar da Tua igreja, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu que és a nossa rocha, o nosso socorro bem presente, Pai. A Ti louvamos e nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu queria que nós refletíssemos um pouco sobre a perspectiva colocada por Paulo aqui, quando ele aplica, então, tudo aquilo que ele introduziu na carta aos Colossenses, quando ele trata da primazia de Cristo, da autoridade de Cristo, da soberania de Cristo, não só no ato criador de todas as coisas, mas como Cristo governa e dirige acima de todas as coisas, até mesmo das leis da natureza. E aqui nesse momento ele traz isso para o nosso nível, para a nossa vida, individualmente. Aplicando no meio da igreja, na consciência da igreja, a reconciliação promovida pelo sacrifício daquele que é todo suficiente para nós. Eu poderia convidá-los a apertar a mão da pessoa que está do seu lado, mas eu sei que isso não seria difícil para você, mas serviria apenas de ilustração, para mostrar, olha, isso é fácil, porque nós somos igreja, nós estamos unidos em Cristo, nós estamos aqui para adorar o seu nome. Mas e se tratasse de inimigos? E se tratasse de pessoas que se odeiam, que guardam rancor, ódio um para com o outro? E seria um pouco mais difícil olhar para aquela pessoa e apertar a sua mão. Eu vejo esse texto, a imagem que me vem à cabeça é um apertar de mãos. O texto trata de reconciliação. O texto trata de bênçãos, de promessas, mas principalmente também de obrigações que estão envolvidas nessa reconciliação. Nós vivemos num mundo onde, claramente, nós presenciamos as hostilidades desse mundo, a inimizade do mundo contra o próprio mundo, das pessoas contra outras pessoas. Nós vemos isso manifestado em guerras, em rumores de guerras, mas não só num contexto geopolítico que parece tão distante de nós vemos muitas vezes isso em nossos lares, em nossas famílias. Brigas por intenções diferentes, por ideologias políticas, sociais diferentes. Quantas coisas nos move ao conflito, nos move à intriga, à hostilidade. Quantas coisas nos dirige a odiarmos outras pessoas, se não tivermos o coração tratado por Cristo. A palavra grega trazida aqui por Paulo para a reconciliação, ela indica uma coisa muito mais profunda do que simplesmente deixar o ódio, deixar o rancor. Mas o texto ele fica muito mais rico quando nós compreendemos com clareza do que se trata essa restauração. Ela trata da restauração de um estado perdido. Essa reconciliação não é simplesmente, eu odiava, agora eu não odeio mais. Não é, olha, eu amava, eu deixei de amar e agora eu voltei a amar. Deus está conciliando consigo um mundo caído, o qual Ele criou perfeito, mas por causa do pecado se tornou odioso, se tornou hostil, se tornou inimigo. A alma do homem está sem descanso, o pecado afastou o homem de Deus. Os nossos erros, segundo a inclinação do nosso coração enganoso, nos colocou distante do nosso Criador. O pecado desfez a paz entre o homem e Deus, e em lugar disso,
ele nos fez inimigos de Deus. Não é simplesmente um afastar-se de Deus. Agora eu estou afastado de Deus, mas quando eu vê-lo está tudo bem. Não, não é assim que o pecado faz. O pecado corrompe o nosso coração de maneira que Deus não é mais objeto do nosso amor e da nossa adoração. Eu não me interesso mais por Deus. Eu não quero nem saber de Deus. Eu não quero saber daquilo que condena os meus desejos. Eu não quero saber daquilo que aponta o dedo para o meu prazer e diz está errado. Então me afasto do Senhor. Então eu odeio o Senhor. E odeio quem ama o Senhor por causa do pecado. O homem, em sua alma, não consegue encontrar descanso, então, afastado do Senhor. Ele se vê perturbado. Ele se vê vazio longe de Deus. Sem propósito, o homem busca preencher o seu coração, preencher esse vazio no seu coração. Mas ele não consegue saciar os seus desejos. E então, o coração pecaminoso quer sempre mais alguma coisa. O quanto é o bastante. Nada consegue preencher o vazio que somente Deus pode preencher em nossos corações, disse certa vez Agostinho de Hipona. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, Deus mostra então o seu amor gracioso. Escreve Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Perceba que essa restauração de estado, essa reconciliação, ela começa verticalmente. Deus nos reconcilia com Ele mesmo e nos dá o ministério da reconciliação. Agora eu posso, agora eu estou habilitado, agora eu tenho a disposição espiritual de pregar a reconciliação da criatura com o seu Criador. E podemos fazer isso claramente, manifestando em nossas vidas a capacidade de nos reconciliar uns com os outros. Sem propósito, o homem então não consegue preencher o vazio do seu coração. Foi então que Deus se mostrou atencioso e amoroso com o homem. Ele tomou a iniciativa, ele busca o homem. O sacrifício de Cristo não muda o coração de Deus. Cristo morreu, isso agora me moveu diferente, agora Deus mudou o coração para comigo. Não, o sacrifício de Cristo muda o seu coração. O coração de Deus levou Cristo ao sacrifício por amor a você. E então, com o seu coração mudado, fomos reconciliados. Não pelos ensinos de Cristo, não pelos sinais que Ele mostrou, mas pela sua morte. O sangue de Jesus derramado na cruz reconcilia então o homem com Deus, porque então aplaca a justa ira de Deus. Ela foi aplacada, não sei, por meio do sacrifício. O preço, o salário do pecado, que é a morte, foi então satisfeita na carne, no corpo da carne de Cristo Jesus, em nosso lugar. A cruz revela tanto a justiça quanto o amor de Deus, é o ápice da justiça de Deus. É a consumação da justiça, mas é também a consumação do amor. A justiça de Deus recai sobre Cristo, para que o amor de Deus faça com que a justiça de Cristo nos justifique. Nós carregamos o fardo de Cristo que é leve, passando pela porta estreita, caminhando na direção do nosso Criador. O preço pago é alto demais e é a única condição. Por mais superficial que nós possamos alcançar o conhecimento do quão grande é o nosso pecado, nós começamos a tomar uma proporção mais clara, mais propícia quando compreendemos quem era Cristo e o que Ele fez. Nos versos anteriores ao que nós lemos em Colossenses, os versos 15 a 20, nós cantamos grande parte na última música. Diz a palavra de Deus, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas,
quer sobre a terra, quer nos céus. Veja que Paulo então apresenta o Cristo soberano, o Cristo que tem a primazia sobre tudo, o que criou todas as coisas, que reconciliou o céu e a terra. E então no verso 21, no texto da nossa exposição, ele vai dizer que ele reconciliou você. Ele reconciliou cada um de nós, pessoalmente, individualmente. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta destinada a uma igreja, a uma comunidade que se levantava na cidade de Colossos, na Ásia Menor. Uma cidade que outrora tinha vivido seus tempos de glória, mas que já era uma cidade decadente no império, mas uma rota importante. Paulo pode ter passado por ela, embora não conhecesse aquela comunidade. Ele deixa claro isso em sua carta. Ele ouviu falar das coisas que Deus estava operando no meio daquele povo, por Epáfras, um cooperador seu. Talvez aquela igreja possa ter surgido do tempo que Paulo esteve em Éfeso, que é caminho, é próximo de Colossos. E então, talvez, alguns crentes que aprenderam com Paulo em Éfeso, promoveram então, pregaram então, e fizeram brotar uma igreja lá em Colossos. Paulo escreve essa carta já preso em Roma, já no fim do seu ministério. E a carta vai destacar principalmente a solução para problemas que aquela igreja enfrentava, que não são diferentes dos problemas que nós enfrentamos nos nossos dias. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa, na igreja ou fora da igreja, olha, vai tudo bem com o mundo, certamente todos vão dizer, não vai não. O mundo não vai nada bem. Esse mundo vai de mal a pior. E o que vai diferenciar talvez a igreja das pessoas de fora da igreja seja a solução. E se você perguntar talvez a solução para um descrente, ele vai colocar a solução em muitas coisas. Olha, não, mas se nós votarmos em tal governante ou em tal outro governante, isso vai se resolver. Se nós nos empenharmos então na educação, na saúde, isso vai se resolver. A solução parece estar em muitas coisas. E muitas vezes nós trazemos esses fundamentos, essas inconsistências para nossas vidas. Quando algo não vai bem na nossa vida, parece que nós podemos encontrar solução em muitos caminhos, em muitos lugares. E muitas vezes nós testamos muitos lugares para resolver problemas da nossa alma, problemas importantes para nós. Tentamos pela força do nosso braço, do nosso jeito, tentamos pelo pragmatismo, olha, eu já vi isso acontecer lá fora, ou então na minha empresa eu faço assim, então na minha vida pessoal, na minha família, na minha igreja pode ser do mesmo jeito. Não, não é assim que funcionam as coisas de Deus. Nem nossa vida, nem nossos lares, que são pequenas igrejas, ainda mais na grande igreja do Senhor. Embora nós possamos aprender muita coisa, com todo o conhecimento produzido, com toda a ciência que nos é ensinada, nada substitui Cristo. É isso que Paulo estava ensinando aos Colossenses. Nada substitui Cristo. Não adianta vocês quererem utilizar do judaísmo, das prerrogativas judaizantes, litúrgicas, cerimoniais, porque isso não é suficiente para cobrir o seu pecado. Isso não vai resolver o problema da sua alma. Não adianta você recorrer ao misticismo que muito se propagava naquele contexto, no culto a anjos, a buscar um conhecimento superior através de elementos mistos, principalmente a colocar anjos como cooperadores ali na solução do problema para a salvação. Isso também não vai resolver. O humanismo não vai tratar das questões da sua alma, o misticismo não vai tratar das questões da sua alma, porque só Cristo pode fazer. Só Cristo pode tratar do seu coração. Talvez você possa ter uma série de soluções para conter a aparência do problema, mas o problema, ou o coração do problema, vai sempre ser o problema do coração. Se não tratarmos o nosso coração aos pés de Cristo, nós nunca vamos ter uma definição, nós nunca vamos ter uma conclusão, nós nunca vamos ter um desfecho à luz das Escrituras que nos leve no caminho para a salvação. A carta foi então escrita por volta do ano 60 depois de Cristo, no contexto de perseguição dura, mas o maior problema, por incrível que pareça, que essa igreja parecia enfrentar, não era da porta para fora, mas da porta para dentro. E talvez esse seja o contexto em muitas igrejas em nossos dias, onde o seu grande problema não está em quem está no poder lá fora, mas nas coisas que estamos ensinando e trocando dentro da igreja. Trocando a verdade de Deus pela mentira, trocando a glória do Criador pela glória da criatura.
Quantos pastores idolatrados aí como quase mediadores do nosso relacionamento com Deus. Nós conversávamos ontem com um grupo da igreja, até bonequinhos de pastor já tem agora para você idolatrar em casa. Quantas situações em que nós somos levados a elementos misteriosos, a experiências extraordinárias, porque só assim temos uma experiência genuína com Cristo. Mentira, mentira de Satanás. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Não é assim que a simplicidade do Evangelho é apresentado a nós. Nós queremos conduzir ou formar ou moldar a Deus de acordo com aquilo que nós éramos. Idólatras, pecadores. Então tentamos moldar a igreja, tentamos moldar a nossa família, tentamos moldar o mundo à nossa volta, segundo o nosso próprio coração. Paulo nos lembra bem de quem nós éramos. Volta teus olhos para o texto. Verso 21, do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Diz assim a palavra de Deus: E a vós outros, também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Esses eram vocês. Esse era cada um de nós. Essa era as antigas pessoas daquela comunidade em Colossos. Esse era todo o homem à parte de Deus, estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. A palavra estranhos aqui, para vocês terem uma ideia da profundidade dela, a raiz da palavra é a mesma raiz da palavra que nós vamos ter uma aplicação, uma tradução para os dias de hoje. Para um ateu, nós éramos alienados, nós não entendíamos, não conhecíamos e não experimentávamos o que era Deus. Não fazia parte da nossa vida, dos nossos interesses, da nossa rotina. Talvez religiosidade, no caso de alguns, talvez misticismo no caso de outros, mas de um modo geral, Deus não, porque éramos estranhos a Deus, não conhecíamos, não tínhamos clareza espiritual, não havia iluminação do Espírito Santo. Toda a doutrina geral de Cristo, do Cristo cósmico, apresentada nos primeiros versos do capítulo 1, é então aplicada agora à minha vida. Vocês que eram estranhos, vocês que andavam alienados acerca de Deus, vocês que não conheciam o Criador, vocês que não tinham um coração em Cristo Jesus. A minha realidade particular é então exposta à verdade do Evangelho. O Salvador, que cria os céus e a terra, que governa sobre todas as coisas, sobre principados, sobre potestades, que criou cada uma das coisas como ela é, cada lei natural, cada ciência, cada conhecimento dos mais diversos, esse Criador, no qual reside toda a plenitude de Deus, sendo Ele mesmo a imagem do Deus invisível, sendo Ele mesmo o reflexo, a manifestação, onde nenhuma outra coisa é necessária acrescentar para que Ele então reflita a Deus, sendo Ele mesmo o sacrifício que nos salva de quem nós éramos, de nós mesmos, o qual se é necessário para que nós tenhamos agora uma novidade de vida. Paulo mostra aos Colossenses que eles eram estranhos, mas mais do que isso, eles eram inimigos. Havia inimizade, havia hostilidade, não era só um desinteresse sem nenhum outro sentimento mais agudo, mas havia uma repressão com relação àquilo que se falava de Deus, porque o nosso coração não queria saber de nada que pudesse vir a nos condenar, a nos tolher dos nossos desejos e dos nossos interesses. Não é assim a vida do crente? Eu já vi gente na igreja que começa a abraçar o pecado. E lembrem uma coisa, o caminho para a queda, ele não é um passo só, ele é uma jornada, ele é um caminhar, é constante, são vários passos dados até o rótulo do pecado, porque a cobiça brotou no coração lá atrás, e ela vai dar a luz ao pecado, e você vai gerindo, é uma gestação, aquilo vai acontecendo, e você vai dando um passo após o outro. Primeiro você alimenta com os olhos, deseja com o coração, depois você se expõe à oportunidade, então diante da oportunidade você cai. A cobiça vai levando e conduzindo o seu coração ao pecado, porque você não o tratou como Daniel, que considerou não se contaminar com as iguarias dos reis. Ou seja, eu não quero me aculturar, eu não quero compartilhar desses valores, eu não quero compartilhar desta cultura,
mas eu quero deixar claro aquilo que eu sou em Cristo Jesus, em todas as circunstâncias, onde quer que eu esteja. Mas se eu não trato do meu coração, se eu não cuido do meu coração, a cobiça vai gerar o pecado. É uma queda lenta, não é uma queda de uma vez, não é um pulo de um precipício, mas é uma descida de uma rampa. E quando você vê, você já está lá embaixo. E agora, como é que eu cheguei aqui embaixo? Quantos passos eu dei para chegar aqui embaixo? E então você começa a abraçar o pecado de um jeito que a igreja agora não é mais um lugar que você se sente confortável em ir. Porque o pecado que te dá prazer, ele é condenado na igreja. Então você se afasta da igreja. Mas aí, não satisfeito em se afastar da igreja, porque você vai sempre encontrar algum irmão, você começa a odiar a igreja e começa a falar mal da igreja, mal das pessoas, mal de Deus. Daí ao ateísmo, daí ao agnosticismo, daí a qualquer outro vento de doutrina longe do seu Criador. É um passo, é um detalhe, é uma decisão pequena agora a ser tomada. Paulo mostra então que eles eram alienados acerca de Deus. Que o que fez eles serem alienados foram as suas próprias obras, foram os seus próprios pecados, foram os seus caminhos. Eles se tornaram agora estranhos a Deus, hostis, odiadores da divindade, por suas próprias mãos. Nós nos tornamos alheios a Deus, alienados acerca de Deus, por nossas próprias mãos. Deus não nos afasta, Deus não nos empurra para o abismo. Nós vamos com os nossos próprios passos para o abismo. Pela graça, Ele nos tira do caminho do abismo. Pelo amor dEle, Ele enviou Cristo para nos tirar da condenação que nós já nos dirigíamos, segundo a inclinação do nosso próprio coração. São as nossas más obras que nos levam à condenação e ao inferno. Aquilo que nos fazia odiar a Deus toma posse, então, da nossa mente. O fato de estarmos alienados, a expressão, a profundidade da expressão que nos leva a entender o que é estar alienado de Deus é que toda a nossa mente, todo o nosso ser estava corrompido. Não havia em nós nada. E qualquer coisa que nós tocássemos, por mais boas obras que nós pudéssemos praticar, estariam manchadas por causa do nosso pecado e da inclinação do nosso coração. Seriam apenas aparência de bem, mas seriam fruto de um coração corrompido acerca de Deus. Em Efésios capítulo 2, verso 12, Paulo vai dizer que estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, da Israel invisível de Deus, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Esse é o estado caído, esse é o estado de queda. Meus irmãos, a igreja, ela está sujeita a todas as circunstâncias que aqueles que não são da igreja estão sujeitos. Vocês podem prosperar ou passar por dificuldade, vocês podem ter perdas e podem ter ganhos. Vocês podem acrescentar pessoas em suas vidas e perder pessoas em suas vidas. Do mesmo jeito que as pessoas que não conhecem a Deus, a diferença está na esperança. Está em como eu passo por isso. Está na primazia que Cristo e o Evangelho de Cristo têm ao conduzir o meu coração, ao passar por essas coisas. A expectativa da eternidade, a consciência de efemeridade desse tempo, de brevidade dessa vida, de pôr o meu coração, não naquilo que eu posso ver ou tocar, porque é finito, é perecível, mas naquilo que é eterno. Paulo vai tratar disso no verso 3, olha, põe os olhos em vocês, não na religiosidade, não nas coisas desse mundo, mas nas coisas do alto, onde Cristo vive. E se lá estiver o coração de vocês, parafraseando o próprio Cristo, lá vai estar o tesouro de vocês. Tudo de valor vai estar na eternidade. Não nas coisas dessa vida, não onde a traça pode correr, o ladrão pode roubar. Mas onde nem a traça pode correr, nem o ladrão pode roubar. Onde Cristo reina. E onde nós estaremos por toda a eternidade. Eu gosto da ilustração que me leva a pensar que eu seria um tolo, um nécio, um alienado, se eu soubesse que minha casa vai ser destruída e eu colocasse todo o meu tesouro lá dentro, em vez de levar para onde eu vou morar. Essa é uma boa aplicação para termos consciência de onde devemos pôr o nosso tesouro acerca da vida e das verdades da vida. Não neste mundo onde vai ser destruído, que vai ser consumido. Apocalipse já fala isso, não precisa nem dar spoiler. Se você ler Apocalipse, você vai saber. Tudo isso vai ser destruído. Mas levar o meu tesouro, as coisas que eu tenho de valor, o meu coração, para o lugar onde eu vou morar para todo sempre.
essa seria a decisão mais inteligente que nós podemos tomar, dirigidos pelo Espírito Santo. Mas a parte do Espírito, sem esperança, sem perspectiva de eternidade, nós vivemos alienados acerca de Deus. Então parece que tudo vai nos angustiar, tudo vai ser motivo de ansiedade, de impaciência, de desespero, porque parece que nós não temos nada além daquilo que os nossos olhos podem ver. E então se algo saiu do lugar, algo saiu do nosso controle, da nossa ideia de controle, parece que está tudo perdido. A verdade de Deus, a promessa de Deus é que nos liberta da angústia, do desespero. Romanos capítulo 1, versos 21 e 22, vai tratar do coração do mundo, dizendo: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Percebam, olha, Deus foi anunciado, o firmamento anunciou a glória de Deus, os homens pregaram a Deus, mas o homem incrédulo continuou resistindo a Deus em seu coração, e ainda se achando sábio, se achando mais culto, se achando mais inteligente, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, obscurecendo-lhes. Eles foram obscurecidos, eles foram cegados pelo seu coração insensato, corrompido por causa do pecado, cegos por causa do pecado. Não podem ver com clareza as coisas que somente a fé pode mostrar ao nosso entendimento e nosso coração, a nos mover na direção do nosso Criador. Conhecendo, portanto, Deus nos encontra, nos busca, nos ama, nos envia Cristo. No sacrifício da sua carne, Ele reconcilia inimigos. Nós éramos inimigos e fomos reconciliados pelo sacrifício de Cristo Jesus, por sua soberana decisão de amar. Não porque havia em nós qualquer inclinação por desejá-lo, não porque havia em nós algum interesse ou porque em algum momento despertamos para Cristo, mas porque Ele nos amou, Ele restaurou o nosso coração para amá-lo também. A igreja em Colossos e a igreja reunida aqui na encruzilhada é um exemplo dessa graça. Nós somos levados a reconhecer a nossa própria condição no passado, que éramos, como era a nossa vida, e quais efeitos foram produzidos por essa reconciliação. Nós somos conduzidos pela palavra do Senhor a compreendermos que, olha, não adianta, não há nada, e somente Cristo para restaurar os nossos corações. E aí nessa reconciliação, nessa redenção, nós podemos ver nas Escrituras bênçãos, promessas e compromissos e obrigações com os quais nós temos responsabilidade como igreja, como crentes. Eu queria primeiro destacar a bênção, talvez a principal bênção aqui. Paulo traz no texto uma bênção que nós não podemos negligenciar e sobre a qual todo o resto se fundamenta. Nós somos reconciliados com Deus. Verso 22, a primeira parte vai dizer: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a morte. Olha só, a morte de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz, foi o meio pelo qual Deus reconciliou cada um de nós com Ele mesmo. Quando falamos que agora temos paz com Deus, não devemos ter em mente que apenas deixamos de ser hostis, não, nós passamos a amá-lo também. Nós passamos a nos inclinar para Ele, a adorá-lo. Havendo então, tendo Deus mudado o nosso coração, Ele mudou também o nosso entendimento. Se antes era alienado, agora não mais. Agora Deus foi clareado. A palavra do Senhor nos mostrou a condenação justa do Senhor pelo pecado, mas também a esperança em Cristo Jesus. E então, pela graça, nós fomos salvos. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 5, verso 10, ora, se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feito amigos de Deus, teve algumas coisas em comum conosco. E por isso ele foi tão humilhante para Deus. Sendo Deus, Cristo sendo Deus, se humilhar a ponto de assumir um corpo em comum conosco. Ele vestiu-se da mesma natureza humana. Ele foi sujeito às mesmas limitações, às mesmas enfermidades,
e sobre a intenção, então, de sacrificá-lo à morte. Cristo assumiu a humilhação de ter, então, o corpo nestas condições, para ser o mediador da nossa reconciliação. Veja que coisa maravilhosa. O nosso pecado é muito grande. Nós fizemos muita coisa errada e eu não sei nem o que você fez. Eu posso falar por mim. Mas o sacrifício de Cristo cobre a multidão dos nossos pecados. O pior pecado que você possa imaginar não é comparável a Ele sendo Deus, esvaziando-se de si mesmo, morrendo, sacrificando o seu sangue para cobri-lo. Cristo cobre a multidão dos nossos pecados. Nós podemos olhar para trás, para quem nós éramos, e dizer: Cristo pagou o preço por mim. Cristo me reconciliou com o Senhor. Não importa o que eu fiz no passado. Eu posso até carregar marcas, cicatrizes, de muitos dos meus atos, de muitas das minhas experiências. Mas eu não carrego a condenação para o inferno, porque Ele morreu no meu lugar. O sangue de Jesus me reconciliou com o meu Criador. Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, verso 14: Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Há um propósito para termos sido, então, reconciliados. E uma vez reconciliados, nós somos agora consagrados, separados para toda boa obra. Se não temos condições antes de realizar boas obras, se não temos um coração inclinado, e quando eu falo de boas obras que glorifiquem ao Pai, que apontem para Deus, nós agora temos condições. Nós agora temos o Espírito Santo. Se você continua rancoroso, não é por causa de falta de capacidade. Você pode deixar de ser rancoroso. O Espírito Santo te habilita para isso. Se você continua com dificuldade de perdoar, não é por falta de capacidade. O Espírito Santo também te habilita para isso. Se você tem dificuldade de pedir perdão, não é por falta de capacidade. O Espírito de Deus também te habilita para isso. Nós fomos agora habilitados a toda boa obra, uma vez que fomos reconciliados com o nosso Criador. E uma vez reconciliados, temos uma vida nova. Por isso essas coisas novas devem marcar a nossa nova vida. Não dá para viver do modo como nós vivíamos antes. Essa vida nova, ela implica no novo comportamento. Ela trata-se de uma restauração vertical que se desdobra horizontalmente. Nos dá o poder de quebrarmos com as inimizades, de nos fazermos amigos uns dos outros, apesar das nossas diferenças. Aquilo que nos une é o Espírito de Deus. É maior do que qualquer dificuldade ou diversidade que essa igreja tenha. Nos dá a graça de perdoar e de pedir perdão, de fazer um novo tempo, onde antes só havia as sombras das hostilidades, das fofocas. Agora nós temos condição de vivermos como uma nova criatura. Cristo pagou o preço por nós. A redenção trouxe consigo, então, a habitação do Espírito Santo, que nos qualifica. É isso. É o Espírito Santo habitando no coração da igreja. Não pode haver igreja à parte do Espírito Santo. O que nos confirma, o que nos preserva, o que nos sustenta, o que nos anima, o que nos consola, é o Espírito Santo de Deus. Foi assim que Cristo nos prometeu. Que ia para junto do Pai, mas enviaria o outro Paráclitos do grego, o outro consolador, o outro advogado, que estaria a interceder, a nos ajudar em nossas orações, a moldar as nossas orações, mas mais do que isso, a iluminar o nosso coração no entendimento da sua palavra. A finalidade da reconciliação é a santidade, é o que vem depois. Nós precisamos mostrar as marcas dessa reconciliação. As promessas, elas dizem respeito às marcas dessa reconciliação, nos conduzindo, então, àquilo que Deus promove em nós por meio da reconciliação. Verso 22, completo, nós lemos a primeira parte. Mas o texto diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte. Olha para quê? Para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essas marcas, elas estão relacionadas à reconciliação. Se fomos nós reconciliados com Deus, nós fomos conduzidos a demonstrarmos, a refletirmos estas marcas. A obra redentora de Cristo, a aplicação da salvação na vida do crente, na minha vida, na sua vida, uma vez que estamos em Cristo Jesus,
e a certeza da perseverança daqueles que são escolhidos por Deus, são recebidos por sua graça, não há então nada que venha nos atrair ao nosso antigo estado. Deus fez de nós novas criaturas, Ele mudou a nossa natureza. Se antes nós gostávamos do que era mal, e a única coisa que poderíamos nos fazer, deixar de gostar do que era mal, era se nós tivéssemos a nossa natureza transformada. Ele fez isso, Ele transformou a nossa natureza. As bênçãos recebidas, então, nessa reconciliação, elas são partes integrantes da salvação. Nós somos chamados, fomos reconciliados para sermos santos. O que implica isso? O que danado implica em ser santo? Isso se refere à separação, à consagração, falamos sobre isso. Nós fomos chamados para sermos consagrados ao Senhor, ou seja, o que nós fazemos glorifica ao Senhor. O que nós fazemos é culto ao Senhor, a nossa vida é um culto racional ao Senhor. O culto dominical, ele se encerra. Daqui a pouco vamos estar nos dirigindo aos nossos lares, mas o nosso culto a Deus não. Ele continua em nossos lares, ele continua na segunda, na terça, na quarta, todos os dias de nossas vidas. Enquanto aqui estivermos, nós somos convidados, e mais do que isso, somos exortados a viver uma vida em santidade. Nós que antes éramos estranhos, agora fomos separados, fomos consagrados, fomos ajuntados. A doutrina da santificação, a bela doutrina da santificação, ela vai implicar numa contínua obra. A gente gosta de dizer que a igreja reformada sempre reformando, a nossa vida tem que estar em constante reforma, em constante construção, porque o Espírito Santo está aplicando em nossos corações a palavra de Deus, de modo que o nosso caráter está sendo transformado, construído no caráter de Cristo. Nós precisamos progredir, nós precisamos avançar nisso. A cada vez mais falar a palavra de Deus. Quando eu falo a palavra de Deus, não é simplesmente o pregar o Evangelho, mas tudo que nós falarmos, ser convergente com a palavra do Senhor, e não antagônico à palavra do Senhor, e não diferente da palavra do Senhor. A nossa vida ser uma pregação da palavra, e não uma vergonha para ela. Santidade implica em vivermos uma vida que glorifica ao Senhor, que aponta para a santidade do Senhor. É a exigência de ser santos, porque eu, Senhor, sou santo. Esse é o chamado de Deus, que nos devia levar ao tremor e temor, porque nós não somos assim. Nós não buscamos com todas as nossas capacidades. Nós temos outras prioridades, nós temos outros amores competindo com o amor a Deus em nosso coração. Talvez muitos de nós seja como aqueles colossenses. Não, Cristo é importante, eu amo a Cristo, mas eu amo outras coisas também. Eu tenho Cristo para minha salvação como elemento principal da minha salvação, mas eu ainda deixo a minha Bíblia aberta no Salmo 91 para abençoar o meu lar. Meus irmãos, se Cristo não for todo o suficiente para atrair o seu coração, nada mais será. Nada será suficiente. Calvino vai destacar a santificação como fruto da salvação. O progresso da santificação é o reflexo genuíno de que aquela vida foi salva. Eu lembro de uma vez lendo escritos de Jonathan Edwards, foi um pregador congregacional nos Estados Unidos, durante o grande despertamento americano, e alguém questionava Jonathan Edwards sobre as experiências que as igrejas estavam tendo naquele despertamento. Muitos lugares dos Estados Unidos estavam sendo despertados para Cristo e as manifestações eram as mais variadas. E Jonathan Edwards, ele responde, dizendo que, olha, eu tenho visto das mais variadas manifestações, algumas delas parecem mais manifestações demoníacas, mas o que vai atestar a genuinidade, o quanto é genuíno aquela manifestação, o quanto é genuíno aquela conversão, o quanto foi genuíno o avivamento daquela igreja, é o que vem depois. É o tempo. Santificação é o tempo atestando o quanto a salvação foi aplicada em nossas vidas. Se estamos em progressiva santificação, é porque passamos por um chamado genuíno para a salvação. Então Calvino vai dizer que a santificação é o fruto da salvação. Aqueles que são escolhidos por Deus, que são tratados por Deus, são separados para viverem vidas de santidade. Isso é odiar o que Deus odeia. Eu odeio o pecado, porque Deus odeia o pecado. Eu amo a vida, porque Deus ama a vida. Eu amo a igreja, porque Deus ama a igreja. Não porque a igreja merece. Não merecemos. Somos pecadores. Um ajuntamento de incrédulos em várias áreas das nossas vidas. Um ajuntamento de gente imperfeita.
pastor também não merece. Nem líder de ministério, nem presbítero, nem perdoe os presbíteros. Vocês também não merecem. Mas a gente ama a igreja porque Deus ama. E a gente não pode deixar de amar aquilo que Deus ama. Deus ama a ponto de entregar ao seu próprio filho por ela. Quem sou eu para falar mal da igreja? Misericórdia. Eu tenho que amá-la e tratar de cuidar dela. Eu tenho que amá-la e tratar de investir tempo, interesse na vida uns dos outros. Porque isso é ser igreja. Isso é viver o Evangelho de Cristo. Isso é ter consciência de que fomos chamados para a santificação, um progresso contínuo, uma obra de Cristo, centrada na cruz, no qual nós somos separados do pecado de uma vez por todas. Mas não somente fomos chamados para ser santos, segundo Paulo aqui, ele vai dizer que nós também somos inculpáveis. Percebam, eu acabei de dizer que a gente não merecia, mas eu estou dizendo agora que vocês são inculpáveis, vocês não têm culpa nenhuma, como é que pode? A culpa recaiu sobre Cristo. A nossa culpa foi satisfeita no sacrifício de Jesus. A palavra aqui, inculpáveis, diz respeito à ausência de acusação. Lembra das palavras de Paulo lá em Romanos, capítulo 8, quem vos condenará? Meus queridos, é Deus em Cristo Jesus quem justifica a igreja. Não há mais culpa sobre ela. O sacrifício de Cristo cobriu a culpa da igreja, de cada um de vocês, de cada um de nós. É uma posição legal. Fomos justificados, liberados de culpa diante de Deus. Isso vai refletir o efeito do sacrifício sobre nós, o efeito da justificação, onde a obra de Cristo na cruz remove a culpa de todo pecador a quem Deus escolheu para a salvação. Pela fé, a justiça de Cristo é então imputada ao crente. Fomos chamados para ser santos. Somos declarados sem culpa e somos chamados a refletir uma vida irrepreensível. A expressão utilizada por Paulo aqui refere-se a uma vida sem defeito moral, corrigida. Se, num linguajar jurídico, nós somos declarados justos, sem culpa, nós também devemos viver uma vida irrepreensível, sem defeito moral. A doutrina da preservação dos eleitos, ela atesta isso. Quando nós falamos que o Espírito Santo habita em nossos corações, nos aperfeiçoando, nos fazendo perseverar, resistir às tentações, isso faz com que nós tenhamos, então, uma vida, uma capacidade, uma habilidade de resistir ao pecado, a não cair moralmente diante de Deus, a não cair moralmente diante das pessoas, a não deixar o nosso coração ser conduzido ao pecado, a estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, para quando vir o dia mau, e ele virá, não nos encontrará desprotegidos, mas firmes no Senhor, alicerçados no Senhor, unidos uns aos outros, exortando uns aos outros, ensinando uns aos outros e levantando uns aos outros. Então, se essas são promessas da reconciliação, ela traz para nós algumas obrigações, algumas responsabilidades. O verso 23, ele vai tratar da nossa responsabilidade, de como nós refletimos se fomos chamados para a reconciliação, de como nós refletimos se nós temos essas bênçãos para acessar em Deus. E o modo como refletimos isso é se permanecermos fiéis, se permanecermos na fé, alicerçados e firmados, ele vai usar aqui. Ele vai dizer, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmados, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa é uma exortação à perseverança. Igreja, persevera. Igreja, se mantém constante, se mantém firme, não se deixa esmorecer, fica atento, fica vigilante, porque a oferta do pecado vem todos os dias. E talvez, e aí eu vou utilizar uma ilustração de Lutero, talvez aquele velho homem que nós achávamos que tinha sido morto pelas águas do batismo não sabia nadar e continua a nos perseguir. Meus irmãos, nós temos que mortificar a nossa carne todos os dias, cada dia mal que tenhamos a enfrentar,
com todos os seus males, com todos os seus riscos, os seus perigos, nós temos que estar atentos na palavra do Senhor. Nunca é o bastante a leitura, a convicção, a oração, a manter firme o nosso coração diante das ciladas do inimigo, para reconhecermos as ciladas do inimigo. Muitas vezes vem através de amizades, que nós cultivamos e nos envolvemos, e a pessoa não tem as mesmas convicções, o mesmo espírito, e começa a nos conduzir para longe do Senhor. Cilada do inimigo, passos que vamos dando para longe do Senhor. Mas muitas vezes são agudas, eles tocam em feridas que talvez nós não tenhamos tratado totalmente diante do Senhor. Então somos levados a pecar, a viver em inimizade, a viver em rancor, ou a viver abraçando os desejos de uma geração corrompida, desejos pervertidos que alimentamos em nossos corações, de como usamos nosso tempo livre, de como nós vivemos quando não estamos aos olhos da igreja. Deus nos chama à responsabilidade. Se há reconciliação, é preciso que haja evidências, é preciso que haja um reflexo dessa reconciliação. Paulo aponta para a firmeza da nossa fé, como manifestação dessa fé salvadora. Romanos capítulo 7, verso 4, vai dizer: assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Pastor Abner pregou hoje pela manhã sobre a necessidade de darmos frutos. Meus irmãos, se nós não dermos frutos, que evidência temos de que árvores somos? Pelos frutos conhecereis a árvore. Se nossos frutos são maus, qual a qualidade da árvore? Mas se nossos frutos forem bons, nós vamos estar testemunhando daquilo que Deus fez por nós, nos reconciliando. Ele que tem a primazia, a autoridade, morreu por mim, por você, para nos reconciliar com o nosso Criador. Diante de todas as influências sobre as quais a igreja de Colossos vinha sendo atacada, diante da pressão cultural, social, um lugar onde aquela geração abraçava cultos promíscuos em sua vida pagã, um lugar onde a cultura era heterogênea demais, misturada demais, e aquilo de alguma forma estava tentando entrar dentro da igreja. Paulo fala da palavra pregada e da necessidade de estarmos alicerçados e firmes da palavra. Como vamos, meus irmãos, ficar firmes da palavra se não lemos a palavra? Se não conhecemos a palavra, se não estudamos com profundidade? Eu tenho certeza que aqui todo mundo meio que se tornou um especialista geopolítico desde a guerra da Ucrânia. Ainda mais agora, sabem tudo de Israel e Palestina. Se estudarem a Bíblia, como vocês acham que estudam, conflitos geopolíticos, ideologias políticas e o que mais apareça na internet, vocês já vão ser crentes bem melhores do que são hoje. Mas a gente investe tempo em muita coisa, em muitos dos rudimentos do mundo, e muito pouco tempo em um estudo profundo e verdadeiro da palavra, ao qual Paulo chama de evangelho da esperança. Esse elemento, ele é muito importante para a gente, às vezes passa despercebido, mas ele é muito importante para a gente. Paulo vai chamar isso de evangelho da esperança. Ele vai dizer, olha, a nossa fé, ele vai relacionar a nossa firmeza, a nossa constância na fé, ao evangelho da esperança, ou seja, não há como permanecermos firmes à parte da palavra do Senhor. Não há como permanecermos alicerçados a Cristo Jesus, distante da palavra que nos expõe Cristo, que nos fala de Cristo, que nos mostra o modelo, a régua, a qual Paulo vai dizer, olha, tende, meus irmãos, tende em vós o mesmo sentimento, Paulo falou aos Filipenses, tende o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, tende a mesma atitude, seja um modelo que Cristo foi. Vivam como Cristo. Se somos cristãos, temos que refletir Cristo em nossas vidas. De outro modo, não somos cristãos. Eu gosto da ideia, trazida por alguns teólogos, de que nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. O texto todo o livro de Isaías vai tratar profundamente disso.
de um povo que se torna como o toco, porque adora um Deus sem vida, e do toco, então, ele esculpe o toco e ele faz uma estátua para se prostrar diante dela, e na verdade ele está se tornando igual àquela estátua, sem vida, e então Deus vai dizer a Isaías, olha, mas fala que apesar desse toco, e que eu vou queimar, que eu vou derramar juízo, eu vou fazer brotar os meus remanescentes. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Se adoramos a Cristo, vamos nos tornar semelhantes a Cristo. Se adoramos nosso trabalho, vamos nos tornar semelhantes a Ele. Só vamos falar de trabalho. Todo o nosso tempo, todas as nossas conversas, vai ser só de trabalho. Se adoramos um time de futebol, ou um atleta XYZ, só vamos falar disso. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Cristo nos convida a entendermos da sua suficiência. Eu não preciso de outra coisa. Cristo nos convida a nos colocarmos diante dele, com convicção de que se o Senhor é o meu pastor, eu não tenho necessidade de mais nada. Tudo que eu tenho, tudo que é necessário, Deus já me deu em Cristo Jesus. Aquele que não poupou o próprio Filho, escreve Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 32, aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, não nos dará nele tudo o que precisamos? Não nos dará nele todas as coisas? Meus irmãos, se Deus enviou o seu Filho para que nenhuma condenação haja entre nós, para nós, contra nós, Deus nos entregou o seu Filho para nos dar tudo o que nos é necessário, para enfrentarmos todo dia como ovelhas, para enfrentarmos todos os dias como alguém que caminha para a morte, sabendo, conscientes de que nada neste mundo, nem mesmo os dias maus, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A perseverança trazida aqui por Paulo trata daquela igreja que está firmada em Cristo Jesus, que segue em direção ao alvo, que não se deixa moldar, como são nossas opiniões, frágeis, moldadas às circunstâncias, a que círculo nós estamos inseridos. Mas a firmeza do Evangelho nos leva àquilo que é concreto, que é absoluto. E se perdermos isso, perderemos a nossa esperança. Quem se afasta daquele único capaz de salvá-lo, se afasta da própria salvação. Não, meus irmãos, não sejamos como Demas, citado por Paulo, alguém que cooperou com ele, mas que amou o mundo demais e abandonou a fé. Aquela vida, aquela atividade realizada lá no passado não nos salvará. Quando nos afastamos do Salvador, daquele que pode nos salvar, nos afastamos da própria salvação. Quando nos firmamos naquele que pode nos salvar, daquele que é a própria salvação, que nos reconciliou, dormimos e acordamos com a certeza de que podemos passar o que for. Estarmos num vale escuro como a sombra da morte, ou em pastos verdejantes, na presença de Cristo Jesus, que nos conduz a habitar na casa dele para todo sempre. Essa é a verdade do Evangelho de Cristo. A esperança do Evangelho pode ser vivida como uma promessa, como uma graça futura, sim, mas ela diz respeito a uma correção, a um tratamento, a uma transformação de uma mente alienada lá atrás. A esperança do Evangelho moldou a minha mente, moldou o meu querer, mudou os meus desejos. Ela nos apresenta as bênçãos contidas na reconciliação, de santidade, de sermos inculpáveis, de vivermos uma vida irrepreensível, perseverante diante de Deus, por meio do amor de Cristo, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Mas nós precisamos ter a consciência de que precisamos nos apegar a isso com firmeza, como igreja. E se aprendemos que a palavra do Senhor é boca do Senhor, nós precisamos ouvir Deus falar mais nos nossos corações, todos os dias, para que saibamos conhecer o coração do Senhor, e não nos apegar ao misticismo de buscar a vontade do Senhor em qualquer sombra de doutrina, quando a vontade do Senhor está revelada. O Evangelho da esperança está revelado, anunciado por Deus, para vivermos alicerçados a Ele. Eu queria terminar com a imagem de um vídeo que eu vi há muito tempo atrás. Mostrava uma tempestade,
Eu já comentei isso com algumas pessoas aqui na igreja. Eu gosto muito dessa imagem. Isso me marcou bastante. Havia uma tempestade que estava, talvez um tsunami, estava arrastando carros ali, destruindo telhados, casas. E ele passava por uma árvore grande ali, e cobriu a árvore. Depois que o mar secou, a árvore estava no mesmo lugar. Se as nossas raízes forem profundas, vamos passar por tempestades, mas não vamos ser abalados. Se estivermos firmes no Evangelho, alicerçados na graça do Senhor, vamos passar por esse mundo, cheio de defeitos, de necessidade de correção, sabendo que só Cristo pode fazê-lo. A nossa suficiência está em Cristo Jesus. Não está na nossa capacidade, não está na força do nosso braço. Eu vou levar fulano para ouvir a pregação do pastor Ciclano, porque ali é poder. Irmãos, não está nessas coisas. O poder do Senhor. Deus usa a mim e a você como anunciadores do Evangelho. Nós somos um povo separado, com a finalidade de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sejamos luz. Preguemos a suficiência de Cristo. Mas mais do que pregarmos a suficiência de Cristo, nos apeguemos a ela. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele possa aplicar nos nossos corações a sua palavra.